Vou contar uma história pra vocês. Nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. O melhor jogador da história dos videogames de futebol é Adriano. O herdeiro de Ronaldo, que estourou as redes no PS6 com 99 de potência de chute, era um animal. É assim que o define Ibrahimovic, que o considera um dos jogadores que mais admirou. No entanto, sua trajetória tomou um rumo sombrio e seu declínio foi marcante, gerando uma das maiores incertezas na história do futebol. E se Adriano não tivesse se perdido? Admirado por muitos aficionados pelo esporte, Adriano era considerado um ídolo. Seu poderoso chute com o pé esquerdo era temido em qualquer lugar do campo. Com habilidades de driblar e uma velocidade implacável, ele despedaçava defesas adversárias. Ele se insere na rica história do nosso país no futebol, desde Pelé até nomes contemporâneos como Neymar, Vinícius e Rodrigo. No entanto, o caso de Adriano é único. São raros os jogadores capazes de causar tanto temor nas defesas quanto esse indivíduo de quase 1,90 m de altura. E tudo começou aqui, nas favelas do Rio de Janeiro, em 1982, um dos lugares mais perigosos do mundo. Enquanto o caos imperava ao seu redor, Adriano jogava futebol. Sua mãe precisou assumir vários empregos extras para pagar uma escola que o possibilitasse ingressar nas categorias de base do Flamengo. Sempre tive um dom para o futebol, confio isso a Deus, afirmou Adriano. Com 16 anos, já integrava o time titular, deixando seus treinadores impressionados com sua estatura imponente. Surpreendentemente, bastaram apenas 2 jogos para que marcasse seu primeiro gol contra o São Paulo, transformando sua força física em uma arma devastadora. E sabe o que é mais interessante? Adriano começou sua carreira como lateral esquerdo, numa combinação única entre Ronaldo e Roberto Carlos. Em 1999, foi convocado para integrar a seleção brasileira no Campeonato Mundial Sub-17, do qual saiu campeão. No Flamengo, disputou 38 jogos e marcou 23 gols. Logo, os olhares da Europa começaram a se voltar para ele. A Inter de Milão estava de olho na nova sensação brasileira. Adriano se tornaria o imperador da Itália como a mais recente contratação do clube em 2001, e bastou sua estreia na pré-temporada contra o Real Madrid para comprovar isso. Saindo do banco no segundo tempo, ele se revelou uma força da natureza imparável. Nem Fernando Hierro, nem Ivan Helguera, nem Claude Makelele conseguiram detê-lo. Quando finalmente foi derrubado, isso se mostrou um erro colossal, pois Adriano cobrou a falta com tamanha potência que Iker Casillas não teve nem tempo para reagir. A velocidade do chute foi medida, atingindo incríveis 170 km por hora. Não foi apenas um chute, foi um míssil com o qual Adriano anunciou sua chegada à Europa. Após o término da partida, o capitão Javier Zanetti declarou à imprensa: "Ele é o novo Ronaldo. Seus movimentos eram idênticos, seu estilo, suas arrancadas e sua força eram verdadeiramente impressionantes." A Inter havia descoberto a próxima grande estrela do futebol. No entanto, dada a sua pouca idade, o clube optou por emprestá-lo à Fiorentina para garantir mais minutos em campo em sua primeira temporada na Itália. Posteriormente, decidiram vendê-lo ao Parma na segunda temporada. Ele marcou 5 gols em 15 jogos pela Fiorentina, mas foi no Parma que ele realmente se estabeleceu no futebol europeu. Com 17 gols em 31 jogos na primeira temporada e mais 10 gols em 13 jogos na segunda, formou uma dupla imparável com o romeno Adrian Mutu. Adriano dominava os campos italianos e a Inter logo percebeu seu erro. Em 2004, durante o mercado de inverno, o clube o adquiriu por 23 milhões de euros. Assim começava a lenda do Imperador de Milão. Seu estilo de jogo era explosivo, repleto de dribles, velocidade, força e um chute devastador com o pé esquerdo. Mas agora, se você chegou até aqui, peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Sem mais enrolações, vamos continuar. Em uma partida da Inter contra o Empoli, ele se consagrou como imperador. Ele marcou um golaço contra nós. Naquele dia, vi seu poder e sua qualidade. Foi esse jogo que lhe rendeu o apelido de imperador. Junto com Ronaldo, foi o jogador mais difícil de parar em campo, disse Emilson Cribari, zagueiro que o enfrentou naquele jogo.
Adriano foi o protagonista da reviravolta no último jogo da temporada, consagrando a 4ª posição da Inter na tabela e conquistando todos os torcedores. O imperador havia nascido. Ao longo de 5 temporadas na Inter, ele marcou 70 gols, conquistando 2 Copas da Itália, 2 Ligas e outras 2 Supercopas da Itália. Enquanto isso, ele liderou o ataque de um Brasil lendário que venceu a Copa América de 2004 ao lado de Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo. Adriano foi o artilheiro do torneio com 7 gols e foi eleito o melhor jogador da Copa América. Seus gols emocionaram os brasileiros, cavalgando implacavelmente como o próprio imperador Públio Hélio Adriano, a quem deve seu nome, e entrou para a história ao liderar uma reviravolta épica contra a Argentina, garantindo-lhes o troféu. Porém, o chão desabaria sob seus pés poucos dias depois. Sua carreira, sua vida e seu coração sofreram um golpe devastador em um telefonema. Seu pai, com 44 anos, sofreu um ataque cardíaco. Num instante, Adriano foi da glória à perda de seu maior apoio. Quando ele recebeu a ligação, estávamos todos juntos. Ele jogou o telefone no chão e começou a gritar de uma maneira que não se pode imaginar. Nada jamais foi igual depois disso, relatou Javier Zanetti à imprensa. Apesar de tudo, Adriano continuou marcando gols, embora já não celebrasse arrancando a camisa. Em vez disso, apontava os dedos para o céu, dedicando seus gols ao seu pai. Ele ainda teve a temporada mais promissora, com 28 gols. No entanto, seu amor pelo futebol jamais se recuperou completamente. A depressão interrompeu um futuro extremamente promissor para ele, com apenas 24 anos. E os problemas surgiram em cascata. O alcoolismo, a perda da forma física, a ausência nos treinos. Ele acabou sendo enviado de volta ao Brasil pela Inter, sem qualquer compensação financeira. Eu não conseguia dormir e vinha treinar bêbado todos os dias, admitiu Adriano mais tarde. Apesar das luzes principais de sua carreira terem se apagado, o imperador estava determinado a travar uma última batalha. Ele ingressou em uma clínica de reabilitação em São Paulo e a Inter rescindiu seu contrato. Ao voltar para o Flamengo, o Maracanã vibrou com o retorno do imperador, que marcou 34 gols entre 2009 e 2010. Nos últimos anos de sua carreira, ele tentou um retorno ao campeonato italiano, jogando pela Roma, mas disputou apenas 8 partidas sem marcar gols, e mais uma vez enfrentou problemas pelos seus excessos. Após retornar ao Brasil, ele continuou ausente nos treinos, comparecendo embriagado, o que resultou na rescisão de seu contrato mais uma vez. Prefiro abrir mão de muitos milhões, mas conquistar a felicidade, declarou Adriano. Apesar de todas as adversidades durante seu retorno ao Brasil, Adriano foi fundamental para o Flamengo conquistar o Campeonato Brasileiro após 17 anos sem o título. A imprensa frequentemente comentava sobre seus excessos, as festas, os amigos, suas namoradas, mas nada disso mudou o que ele era, uma lenda. Sua impressionante habilidade com a perna esquerda foi celebrada no Pro Evolution Soccer 6, onde ele tinha o máximo de potência nos chutes. E mesmo que algumas de suas ações fossem excessivas, elas também contribuíram para definir a marca de Adriano no campo. Adriano marcou uma época curta, mas brilhou com o brilho de uma supernova. Embora nós, torcedores, tenhamos perdido a oportunidade de testemunhar todo o seu potencial, ele se tornou um herói do futebol, conquistando um lugar na elite do futebol brasileiro em apenas 4 temporadas e sendo imortalizado no Hall da Fama do Maracanã. Seu legado ficaria gravado para a eternidade ao lado de ícones como Pelé, Romário, Zico e Garrincha.